Você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da chopana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringão, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita... Senhoras e senhores, bom dia. A presente solenidade tem por finalidade comemorar o Dia da Vitória. Faremos referência à presença das seguintes autoridades e personalidades locais: Edilberto Tosta, secretário de Serviços Municipais. Cleide Gambetta dos Santos Cíbulo, coordenadora pedagógica. Nelson Edilson de Azevedo, presidente da OAB de Serra Negra. Davi da Cruz Gonçalves, secretário de Governo e superintendente de compras, contratos e licitações de Serra Negra. A primeira-dama, presidente do Fundo Social de Serra Negra, Zaira Antunes Franchi. O vereador Celso Bueno Corchete. Chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Serra Negra, José Osmar Vicentini Stachetti. Fabiola Carine dos Santos Deissante, diretora da Escola Estadual, professora Doraci Siringardi. Coordenador da Guarda Municipal de Serra Negra, senhor José Lázaro da Silva. Assessora técnica educacional, Cecília Sargiotto Stachetti. Diretora da EMEI, professora Araci Sodré Marque, Láucia Cristina Felipe. Secretária de Educação e Cultura de Serra Negra, Maria Rita Pinton Tomanelli. Antônio José de Almeida Castilho, Major R1 de Serra Negra. Ex-vereador João Alcides Deissante. Vereador Ronaldo Ângelo Gonçalves. Secretário de Esportes e Lazer de Serra Negra, José Vicente Rodrigues. Secretário da Fazenda, Marcelo Estevam Albertini. Senhor Olavo Silveira, diretor da Escola Nair de Almeida. Arielle Maria Vicensuto Alves, diretora da EMEI, Escolas Especiais. Professora Olga de Souza Vick. O vereador Dr. Renato Pinto Giaqueto. Vereador Paulo Sérgio Fioravante. Gerente do Banco do Brasil de Serra Negra, José Vicente Marques. Senhor Segundo Sargento Carlos Dorizete Martins, comandante do Corpo de Bombeiros de Serra Negra. Secretário de Obras e Infraestrutura e Meio Ambiente de Serra Negra, Davi Moura Pinton. Diretora da EMEI, Dr. Geraldo de Faria Lemos Pinheiro. Maria Auxiliadora Canela Atuso. E o assessor do deputado estadual Edmir Chedi, ele está, melhor, representando o deputado estadual Edmir Chedi, assessor do prefeito de Serra Negra, Antônio Hélio Favoreto. O presidente da Câmara Municipal de Serra Negra, João Paulo Corsetti Ferraresso. Secretária de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Fabiola Yex Gomes Torres. Senhor Fernando Antônio Passini Risse, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. E o secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, Kleber Sentini Cassali. Senhor Noedir Valentim Boroni, que muito contribuiu para a realização dessa formatura. Encontra-se no local da solenidade ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, criada por ocasião na Segunda Guerra Mundial.
o Exército Brasileiro e a comunidade de Serra Negra prestam nesta ocasião a merecida homenagem àqueles que com sacrifício, bravura e glória souberam defender a honra da pátria e os ideais de liberdade e democracia. Convidamos agora para compor a frente de honra o prefeito da Estância Hidromineral de Serra Negra, Antônio Luigi Ítalo Franchi. O vice-prefeito de Serra Negra, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca. O primeiro sargento de artilharia, Maurício Mendes dos Santos, chefe de instrução do tiro de guerra da cidade de Amparo. O primeiro sargento de artilharia, Maurício Mendes dos Santos, chefe de instrução do tiro de guerra da cidade de Amparo. O excelentíssimo doutor Carlos Eduardo Silos de Araújo, juiz de direito do Fórum de Serra Negra. Senhor Antônio Pulini. Senhor Pedro Leme de Assis. Senhor Oswaldo Saragiotto. Já com a presença dos pracinhas e autoridades, procederemos à chamada simbólica dos ex-combatentes já falecidos. Alberto Marciano. Alberto Mainente. Antônio Fuim. Antônio Silveira Patrício. Alcides Batista Bueno. Antônio Poleto. Carlos Venturini. Décio Fioravante. Giordano Marchi. Marcelino Borim. Mauro da Cunha Canto. Roberto Gambetta. Rômulo Testa. Valdemar Azevedo. O atirador Popolim procederá à apresentação da tropa ao primeiro sargento de artilharia Maurício Mendes dos Santos, chefe de instrução do tiro de guerra da cidade de Amparo. Com licença, senhor. Atirador 16 Popolim, comandante do dispositivo. Apresenta a tropa pronta para a formatura. Pode dar prosseguimento. Tiro de guerra! Descansa! Tiro de guerra! Descansar! Arma! Tiro de guerra! Descansa!
raios fúlgidos, brilho no céu da pátria nesse instante. Seu Penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, nossa independência vai em vida. Amor de esperança, terra desce. Seu teu famoso céu ressurgindo, a imagem do Cruzeiro resplandece. Chegou pela própria natureza, as terras fortes batem do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, dentro Brasil és pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses olhas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Dia da Vitória, 8 de maio de 1945, Dia da Vitória. Fim da Segunda Guerra Mundial. De um tempo marcado pelos horrores da luta armada, quando as nações democráticas do mundo enfrentaram e venceram as ameaças estabelecidas pela ideologia nazi-fascista. Foi a luta pela liberdade e pela conquista da paz. Enorme o sacrifício e a superação de lancinantes dores experimentadas em combate. A vitória foi conquistada pelo ombrear de combatentes de todas as partes do mundo, ungidos por um Deus único, irmanados pela solidariedade, devotando respeito uns aos outros e pelo espírito guerreiro, todos dispostos a defender a honra, a dignidade, a liberdade e a democracia. Assim, Marinha, Exército e Força Aérea do Brasil, combatentes amantes da paz, estiveram mais uma vez construindo o destino de grandeza do Brasil. Éramos uma força admirável, defendendo a razão e amparando o direito. Ao lado do valoroso e fraterno irmão italiano, nosso pracinha cantava: não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, que eu leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Porque a paz, assim como a saúde, já disseram, não é um estado definitivo, assegurado, posto que é sempre um bem em constante risco a se perder. Paz não é imobilidade, inação, mas a harmonia entre diferentes vontades. Por isso, há que ser defendida a todo momento por forças disciplinadas, preparadas, equipadas e motivadas, sempre alertas e prontas para enfrentar qualquer ameaça à convivência dos integrantes da sociedade e ao relacionamento de diferentes países. E quando vemos um mundo marcado por conflitos de múltiplas origens, pelas marcantes desigualdades entre nações e imerso numa grande crise econômica, nos vem à memória a frase: si vis pacem bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Hoje, no monumento votivo, além das flores, das mensagens e do preito de saudade, respeitosamente ouçamos, porque ainda palpitam os corações dos heróis, eles que ofertaram a própria vida em prol da vitória alcançada, eles que exemplificaram sacrifício, coragem, desprendimento, amor à pátria. Justa e merecida a comemoração que se faz no Dia da Vitória. Brasília, Distrito Federal, 8 de maio. Assina o General de Exército Enzo Martins Peri, comandante do Exército.
Eu quero aqui saudar o excelentíssimo juiz de direito de nossa comarca, Dr. Carlos Eduardo Ciro de Araújo, juiz de direito da 2ª Vara. Quero saudar também o primeiro sargento de artilharia, Maurício Mendes dos Santos. Vocês me perdoem, eu já não enxergo mais muito perfeitamente. Eu quero também saudar aqueles pracinhas que ainda estão vivos. O Antônio Polini, Ari Carei Vieira, Pedro Leme de Assis, Nadir Alves de Almeida, Osvaldo Sarajoto, Sebastião Pinto. Em memória, os falecidos Alberto Marcelino, Alberto Mainete, Antônio Fuim, Antônio Silveira Patrício, Alcides Batista Bueno, Antônio Puleto, Carlos Venturini, Décio Fioravante, Giordano Marque, Marcelino Borim, Mauro da Cunha Canto, Roberto Gambetta, Rômulo Testa e Valdemar de Azevedo. Meus senhores, alguns dos senhores, ou muitos até, podem achar que as minhas palavras possam ser um pouco pesadas, mas elas, eu tenho certeza, retratarão a realidade. Eu quero lembrar àqueles que sabem que hoje foi o dia em que terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, a que mais matou gente sobre este planeta. Quero dizer também que os nossos pracinhos lutaram por um ideal de democracia, uma democracia ampla, uma democracia que não tivesse no bojo dos seus partidos políticos homens que talvez tenham 10, 20, 30 ou 50 processos e continuam com o direito de representar a população. Quero dizer também que o ideal dos nossos pracinhas, a finalidade que os levou à guerra, não foi também para ter uma Câmara de Deputados onde se observa que tem deputado federal apresentando projeto para que eles próprios não sejam investigados. Uma Câmara Federal onde é doído dizer, mas eu preciso dizer aos senhores, muitos sabem e muitos não sabem, que chegamos a ter um deputado federal que pendurou um homem vivo numa árvore e depois cortou com a motosserra em pedaços. Eu preciso dizer que o ideal dos nossos pracinhas não foi esse. O ideal dos nossos pracinhas foi, e eu tenho certeza que continua sendo daqueles que estão vivos, que nós tivéssemos uma Câmara Federal representativa que apresentasse projetos de leis que engrandecessem esse país e criassem condições de vida melhores aos nossos brasileiros. Eu preciso dizer aos senhores também que os nossos pracinhas, e tenho certeza disso, lutaram para que nós pudéssemos ter um Senado decente, um Senado que fosse o ponto de equilíbrio entre a Câmara Federal e o Poder Executivo, e que lá não tivesse os Renans Calheiros da vida, e que lá, debaixo do prédio da Câmara, debaixo do prédio do Senado, não tivesse tantos diretores, que se os diretores lá comparecerem, não cabem os carros dos deputados, dos senadores. Eu tenho certeza de que esse é o ideal que moveu eles
a lutarem numa guerra como foram, uma guerra que poucos dos senhores sabem das dificuldades que passaram lá. Tenho certeza também que esses homens que aqui estão ainda e os que tombaram, lutaram também para que o nosso Supremo Tribunal Federal não desse a demonstração que deram ainda esses dias, televisionada pelo Canal 5, onde o seu presidente briga com um dos seus membros numa sessão plenária. Essa é uma casa que dá a última palavra nos processos e que precisa ter um comportamento muito diferenciado desse que apresentou. Senhores, esse é o estado que nós estamos vivendo. E eu quero lembrar aos senhores que pensem nessas palavras que eu acabo de dizer. Aos civis, aos militares, por favor, não se esqueçam desse homem que neste momento lembra aos senhores de que alguma coisa deve ser feita, porque estamos caminhando no trilho errado. Quero lembrar aos senhores também que o soldado brasileiro foi um grande soldado. Quero dizer aos senhores todos, muitos sabem e muitos não sabem, que o desleixo com o soldado brasileiro começou aqui no Brasil, minha gente, quando uma comissão foi à Europa para ver qual era o uniforme que eles deviam usar lá, qual era o tecido que eles deviam usar lá para sobreviver nas intempéries do frio que faz na Itália, minha gente. E quando lá chegaram, encontraram um uniforme que era feito de uma flanelinha, e os senhores me perdoem das palavras, mas que fique bem claro, era muito vagabunda. Apresentados ao exército americano, ao comando do exército americano, a primeira coisa feita foi substituir o uniforme e as roupas que eles possuíam. Deram-lhe um uniforme decente, deram-lhe 5 cobertores para cada um poder sobreviver no frio daquela parte da Itália. Porque eu tive a oportunidade de chegar perto, talvez pisar até em algum lugar que o soldado brasileiro pisou com muita honra, e pude sentir de perto o que era o frio da Europa, minha gente. Eu devo dizer a vocês que esses homens, os que estão presentes e os que tombaram, enfrentaram 18 graus abaixo de zero. Hoje, falar em frio, ninguém dá mais a importância devida. Mas lutaram na Garfanhana, na região onde eu tinha uma casa, deixada pelos meus pais. E posso dizer a vocês que para poder sair de casa no tempo de frio, era preciso sair pela janela e com uma pá tirar a neve que se encontrava encostada na porta, porque a porta não abria pelo volume de neve que existia. Esse foi o ambiente, meus senhores, civis e militares, que o soldado brasileiro lutou na Europa. Por isso, meus senhores, eu quero contar-lhes uma passagem. Almoçando um dia com um primo meu médico nas cercanias de Lucca, ao adentrar no restaurante, um grupo de pessoas que conhecia esse meu primo disse: "Vem qua a fazer prazo com nós, venha aqui almoçar conosco." E lá sentamos, e a um certo ponto da conversa saiu a guerra de 39 a 45. E um deles dissera que o soldado alemão era o mais treinado do mundo.
que era o mais responsável e que era o mais obediente. Eu não pude trazer para casa. Eu tive que dizer para eles que eles podiam ser o mais treinado, mas não era o mais responsável e nem era o mais obediente. Eu posso dizer isso a vocês porque nós tivemos aqui em Serra Negra um Jordano Marque que, ferido em guerra, no combate, depois de curado, podia voltar para o Brasil. Isso lhes foi informado pelo seu comando. Mas ele disse, a resposta dele foi a seguinte: eu vim com os meus companheiros, ou eu volto com eles, ou eu morro com eles. Essas foram as palavras desse serrano que não teve dúvida em responder ao pé da letra ao seu pedido. Eu tenho que dizer também de um outro senhor que se chamava Mauro da Cunha Canto. Muitos não se lembram deles, mas nós, com a idade que temos já, me lembro perfeitamente do Mauro, que nós ainda criança chamávamos de Maurão. Ele tinha um bar na confluência da Coronel Penteado com a senhor Manzini. E o que fez esse senhor, que foi na guerra não porque foi convocado, foi espontaneamente. A um certo momento, num determinado lugar, encontrou-se um campo minado e o Mauro disse aos seus subordinados: vocês pisem aonde eu pisar, pisem no meu rastro. E foi na frente, e em fila indiana, o soldado brasileiro andou pisando no rastro dele. Para sua infelicidade, um estilhaço de bomba lhe tirou uma perna. Foi para os Estados Unidos e lá foi tratado e voltou com uma perna mecânica. E nós o conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecê-lo aqui em Serra Negra. Mas, meus senhores, eu não posso também deixar de falar de um senhor que, acima de tudo, foi meu amigo, porque fomos criados no mesmo bairro. Este homem que está ali ao lado do Oswaldão, de um Oswaldo Sarajoto, que lutou, que divertia a tropa com suas brincadeiras, mas que era a sua função o tiro calculado, que ele não sabia, não via a consequência daquilo que ele atirava. Mas ao seu lado está um homem que nasceu no meu bairro e que se chama Pedro Leme de Assis, um homem que eu vou dizer para o senhor o que fez na guerra de 39 a 45. Esse homem era atirador e portava uma metralhadora. E a determinado ponto, o exército alemão caminhava a passos largos. E o telefone da nossa tropa recebia informação que deviam retirar-se. E o que aconteceu com Pedro Leme de Assis? Pedro Leme recebeu ordens do comando para ficar num determinado ponto, fazendo tudo o que pudesse para que desse tempo para que o resto da tropa pudesse se afastar. E lá fica o Pedro Leme, emenda tudo o que tinha de balas, de pente de balas na sua metralhadora, fica escondido à sua maneira, como ele melhor achou. E a um determinado ponto, quando ele achou que estava na hora
abriu fogo contra um batalhão de alemães, matou a todos eles, colocou a sua metralhadora sobre os ombros e alcançou o batalhão brasileiro. Chegando lá, os brasileiros disseram: "Você desertou, Pedro?" "Não, senhor", disse ele, "matei todos os alemães e vim para a minha tropa." Esse é esse que eu disse, é esse homem que está ali ao lado do Valdão. Essa, meus senhores, é em pinceladas esparsas um pouquinho da história dos nossos bravos soldados brasileiros na guerra de 39 a 45. Eu gostaria de continuar falando, mas eu quero encerrar essas minhas palavras. E ao encerrar, antes de encerrar, eu quero também fazer um agradecimento aos nossos funcionários públicos que não mediram esforços para que essa praça estivesse remodelada, decente, para poder receber homens desse nível, minha gente. Homens que, andando na rua, merecem que qualquer um de nós lhes beije as mãos pelo exemplo que deram. Eu quero agradecer ao funcionário público brasileiro, ao funcionário público municipal, que eu acredito já está com a sua moral elevada. Já não se pensa mais no funcionário público o que se pensava há 5 meses atrás. E o exemplo disso, eu quero que os senhores vejam aqui nessa praça, que mais ou menos em uma semana foi completamente modificada, deixando um lugar agradável para que nós possamos frequentar. Quero agradecer de um modo especial a Fabíola, secretária da Agricultura, o meu amigo Jorge Tosta, que já trabalhou comigo na outra administração de 79 a 83 e que eu fui buscá-lo porque também sei da sua capacidade. Para finalizar, se vocês me permitem, civis e militares, peço licença ao comandante do tiro de guerra, para pedir para que eles bradem comigo, mas primeiro quero dizer a vocês todos, civis e militares, aquilo que eu gostaria de dizer para encerrar essas minhas palavras. Eu gostaria de dizer o seguinte, e eu vou repetir no tom mais forte possível depois. Eu quero dizer o seguinte: viva o soldado brasileiro! E é isso que agora eu vou dizer, e eu espero que os senhores bradem comigo: viva o soldado brasileiro! Viva! Convidamos agora o excelentíssimo senhor prefeito da Estância do Mineral de Serra Negra, Antônio Luigi Ítalo Franchi, e os ex-combatentes presentes para que realizem a oposição de uma coroa de flores no monumento aos expedicionários em memória dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Tiro de guerra, sentido! Neste momento será executado o toque de silêncio. Tiro de guerra, apresentar, arma!
Tiro de guerra! Descansar! Arma! Tiro de guerra! Descansa! Agora, o excelentíssimo prefeito da Estância Hidromineral de Serra Negra, senhor Antônio Luigi Ítalo Franchi, homenageará os ex-combatentes vivos da Segunda Guerra Mundial. Tudo bom para você. Obrigado, viu? Eu quero pedir à senhora Clara Borim que, ao voltar para Socorro, leve um abraço carinhoso a todas as mulheres dos pracinhas brasileiros e a todas as filhas dos pracinhos brasileiros. Quero, Nelson, Narciso, que você me permita abraçá-lo 2 vezes. Na primeira vez que eu o abraçar, eu não estarei abraçando a você, estarei abraçando aquele homem firme, decidido, que lutou na guerra de 39 a 44, que criou os filhos de uma maneira sublime. Quero, ao abraçá-lo, Narciso, sentir a vibração e o calor desse homem. Eu não estarei nesse primeiro abraço abraçando a você, estarei abraçando o senhor seu pai, o Marcelino Morim. No segundo abraço, eu estarei abraçando a você, em sinal de agradecimento por você ter vindo à Serra Negra. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Primeira vez que quero abraçar seu pai, você não estaria abraçando você. Eu tenho certeza. Agora, Nelson, Ele está lá olhando. eu quero abraçar você em sinal de agradecimento. Muito obrigado. Tiro de guerra! Sentido! Você sabe
vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu vou, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse Deus que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da Casa Branca da Serra, e do ar do meu sertão, venho da minha... Está encerrada a presente solenidade. O excelentíssimo senhor prefeito da Estância Mineral de Serra Negra, senhor Antônio Luigi Ítalo Franchi, agradece a todos que nos honraram com as suas digníssimas presenças.